Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor, amém? Glória ao teu nome. Amados, abra a vossa Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 17 em diante. Glória ao teu nome, Jesus. Quero agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade de estar falando do seu amor, falando daquele que um dia me salvou, que um dia estendeu a sua mão com um olhar de amor e misericórdia, estendeu a sua mão para mim e me resgatou de um charco de lodo, aonde eu estava perdido, e Ele me encontrou, porque o perdido éramos nós, e Ele nos achou, e nos tratou com graça, com misericórdia, nos colocou de pé, firmou os nossos passos, e hoje estamos aqui para glorificar e exaltar o nome daquele que vive e reina para a glória dele. Amém, meus irmãos? Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo 17 em diante, diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e estes procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o pudessem levar, por causa da multidão, subiram ao telhado, e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: Homem, os teus pecados te são perdoados. Aleluia. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu-lhes e disse-lhes: Que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para tua casa. Louvado seja Deus. Aleluia. Santo Deus. Palavra esta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permita-me o Evangelho da salvação de Cristo. Vamos tratar rapidamente
que significa o Evangelho? O que é o Evangelho? E um outro Evangelho. Essa parte introdutória da mensagem, eu quero deixar algo para que a igreja entenda. Porque nós falamos de Evangelho. Aqui são relatados 4 evangelistas que se falam de um Evangelho. Mas existe uma definição, existe algo concreto que é o Evangelho. O que significa o Evangelho? Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Evangelho significa boas novas ou boas notícias. Quais são essas boas notícias? A notícia que Jesus morreu para te dar uma casa? A notícia que Jesus morreu para te dar um carro ou uma vida boa nesta terra? Não, definitivamente não. A boa notícia desta noite, a boa notícia que o Evangelho nos traz é que Cristo morreu na cruz do Calvário para salvar a minha e a tua vida. A boa notícia do Evangelho é que o véu do templo se rasgou do alto a baixo e hoje temos livre acesso para adentrar diante do Santo dos Santos e glorificar e exaltar aquele que vive, aquele que reina. Louvado seja Deus! Cheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça, para que encontremos misericórdia. Aleluia! Esta é a boa notícia que eu te trago nesta noite. Que o Evangelho da graça está disponível para a minha e para a tua vida. Louvado seja Deus! A porta da graça ainda está aberta, ainda há esperança para quem está perdido, ainda há esperança para quem não encontrou o caminho, ainda há esperança para quem ainda não encontrou a verdade, ainda há esperança. Louvado seja Deus! Glória ao teu nome! Essa é a principal boa notícia do Evangelho de Cristo. Aleluia! E o que de fato é o Evangelho? Agora que nós sabemos o significado, que é uma boa notícia, boas novas. O apóstolo Paulo, ele escrevendo a carta aos Romanos, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para nos salvar. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele define muito bem o que é o Evangelho. O Evangelho de Deus é poder de Jesus para salvar a minha e a tua vida. Aleluia! E ele tem todo o poder. Ele disse: foi-me dado todo o poder. Deixa eu te dizer algo. Ele é por nós. Esse poder está disponível para a minha e para a tua vida. Ele está do nosso lado. Jesus Cristo está do teu lado. O poder do Evangelho está do nosso lado, está do seu lado, ao nosso favor. Isso é motivo para nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Paulo ainda diz que, em 1 Coríntios, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia!
Marcos também traz uma definição interessante acerca do que é o Evangelho. Marcos escreve que Jesus foi para a Galileia anunciar as boas novas de Deus. Seu anúncio consiste no tempo chegado e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam que as boas novas de Jesus chegou para as nossas vidas. Aleluia! Essa é a definição do Evangelho de Cristo. Ele é poder para nos salvar, para nos libertar de todo o mal, de todo o principado, de toda a potestade que está aí para nos prender, nos acorrentar. Jesus Cristo tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra para salvar a minha e a tua vida. Louvado seja Deus! Aleluia! Glória ao teu nome. Paulo ainda fala do Evangelho, escrevendo a Timóteo, dizendo que o Evangelho é um tesouro sagrado. Aleluia! É um tesouro. Tesouro você não se encontra. Você busca. Encontra facilmente. Você persiste. Você vai atrás. O Evangelho Jesus Cristo é um tesouro. Aleluia. Louvado seja Deus. E ainda ele diz que o Evangelho é escândalo para os que buscam sinais e loucura para os que buscam provas racionais. Aleluia. Esse é o Evangelho que tem à nossa disposição, o Evangelho de Cristo, aquele que pode nos salvar. Louvado seja Deus. O Evangelho é tão importante para nossas vidas, que Paulo diz, se nós, ou um anjo do céu, que pregue qualquer outro Evangelho, que não seja esse, que está sendo ensinado, seja considerado anátema, maldito. Olha a importância. É interessante que Paulo aqui ele diz, se nós, ele se inclui, porque ele sabe da natureza caída do qual ele veio, ele sabe que um dia ele pode olhar para trás. O Evangelho de Cristo é um só. Não existe outro evangelho a não ser o Evangelho de Cristo. E qual é este evangelho? Que Cristo foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Aleluia! Se alguém, ou se qualquer um de nós, ou até mesmo um anjo do céu, pegar outro evangelho, não seja esse, os tenham ensinado, é considerado maldito. É muito sério isso. Hoje em dia, nós temos visto tantas e tantas mensagens, evangelhos, pregações que massageiam o nosso ego, apresentando um Jesus de mil maravilhas, o evangelho só de flor, não tem os espinhos, mas nós conhecemos o evangelho da Bíblia, aquele que foi morto, chicoteado, maltratado, humilhado, não tinha pecado algum, não foi achado engano algum, mas ele se entregou como ovelha muda, foi ao matadouro, não abriu a boca, podia se defender, mas não o fez, podia descer, mas não o fez. Por quê? Ele sabia que eu precisaria, ele sabia que você precisaria deste evangelho, você precisa desta graça, eu preciso desta graça, sem ela nós não ficaremos de pé. Louvado seja Deus, aleluia.
E a Bíblia nos apresenta 4 evangelhos. Na verdade, um evangelho de Cristo, mas narrado por 4 homens. O evangelho, nós conhecemos como os 3 primeiros evangelhos, como os evangelhos sinóticos. Tratam do mesmo assunto. Mateus, Marcos. João trata da divindade de Deus. Já foi dito aqui pela pastora. No próximo trimestre da EBD vai falar muito bem sobre isso. Sobre a divindade. O Evangelho de João. A revista está baseada em cima do Evangelho de João. Então, João trata da divindade. Ele apresenta o Deus vivo, o pão vivo que desceu do céu. O verbo que se fez carne. Aleluia. O evangelho escrito por Mateus destina principalmente para o povo judeu. Ele fala a respeito que Jesus veio não para abolir o Antigo Testamento, mas que ele veio para cumprir, confirmar o Antigo Testamento. Ele faz uma ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. O versículo que corrobora com tudo isso é Mateus 5,17. Jesus diz: não pense que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar, mas para dar seu sentido completo. Aleluia. Nós sabemos que é a luz. O Novo Testamento é a luz. Aleluia. O Evangelho de Marcos, ele destina ao povo de Roma. Tem como um propósito encorajar e continuar a confiar em Deus, servindo a Deus, mesmo em meio à dificuldade em que nós vivemos, em que aquele povo vivia, e hoje não é diferente. Aleluia, louvado seja Deus. Tem um seu versículo principal, ou um dos principais, um que eu listei aqui, é o Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Louvado seja Deus. Eu estou incluído nesses muitos. Você está incluído nesses muitos. Louvado seja Deus, aleluia. Santo Deus de Israel, aleluia. O Evangelho de João destina a todos os povos. Tem como propósito revelar Jesus como Deus, como eu já disse aqui. Além do versículo muito citado de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, também tem um versículo muito especial deste evangelho, que é o João 20:31, que diz assim, ó: mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenha vida por meio dele. Aleluia. Só há vida quando nós cremos em Jesus. Nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, mas através de Jesus, quando nós acenamos com a nossa mão, glorificamos a Deus e aí recebemos Ele, nós temos vida, vida em abundância para a glória de Deus Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. E o Evangelho de Lucas, que tem como base a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Lucas é um doutor. Lucas, ele pesquisou minuciosamente a respeito da vida e do ministério de Jesus. Lucas, ele vem corroborar com aquilo que Teófilo falou e apresentou para ele. Ele diz, tudo aquilo que você tem falado e tem escrito é verdade. Eu pesquisei, eu busquei, e tudo bate, tudo se encaixa.
O Evangelho de Lucas aborda um relacionamento de Jesus com as pessoas, especialmente aqueles mais necessitados, especialmente aqueles que são rejeitados pela sociedade, a escória da sociedade. Ele mostra um Jesus que não faz acepção de pessoas, um Jesus que nos ama independente da maneira como nós estamos, independente de como a sociedade nos trata. Jesus, ele vem na contramão de tudo isso, se relacionando com estas pessoas, estando próximo destas pessoas. Aleluia. Lucas 19, 9 e 10 diz assim: então disse Jesus: hoje a salvação entrou nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Aleluia. A igreja conhece essa história. O publicano Zaqueu. Jesus, ele quer entrar depressa dentro da casa daquele homem. Jesus, ele quer salvar a casa daquele homem, aquela família. Não é diferente com a minha e com a tua vida, oh glória. Não é diferente, não. Jesus, ele quer salvar a minha e a tua família. Jesus, ele quer entrar na minha e na tua casa. Ele quer fazer morada. Ele quer permanecer lá dentro. Ele quer morar lá dentro. Ele diz nesta noite: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Sabe qual que é o problema? É que nós achamos que nós temos tudo, mas estamos deixando Jesus para fora. Porque só bate quem está na porta, quem está do lado de fora. Jesus está do lado de fora batendo na porta. Entende? Eu quero entrar. Quero sentar na mesa contigo. Quero ter comunhão contigo. Eu quero me relacionar contigo. Eu quero conversar contigo. Eu quero sentar à sua mesa. Eu quero falar contigo. Me conta. Fala mais dos seus problemas para mim. Não desabafa no Facebook, no Instagram, no status, não. Deixa eu entrar. Deixa eu sentar à mesa. Deixa eu saber das suas dores. Deixa eu saber das suas dificuldades. Sabe qual que é o nosso problema? Nós falamos, Jesus sabe de todas as coisas. Ô, Jesus, você sabe o que eu passo. Não, irmão. Conta para Ele. Jesus quer se relacionar. Relacionamento é o quê? Bate-papo. Mas, fica só falando, não. Fique em silêncio e ouve um pouquinho, oh glória. Ele fala. Ele fala. Ai, como fala. Aqui, a maior revelação de Jesus está aqui, Senta na mesa. Puxa uma cadeira. Fala, Jesus, senta aqui. Vamos conversar, Jesus. Vamos bater um papo, Jesus. Senta aqui, Jesus. Eu preciso te ouvir, Jesus. Oh, glória. Envolve-me, Jesus. Envolve-me, Jesus. Não deixa ele mais ficar batendo na sua porta, não. Abra a porta, coloca ele para dentro, fala, fica à vontade, Jesus. Coloca tudo no lugar aí, Jesus, a casa é tua. Eu estou aqui, mas eu não tenho nada, é tudo teu. Os meus filhos são teus, aleluia. A minha esposa é tua. O homem que o Senhor me deu é teu. Coloca no lugar, Senhor.
Fala com Ele que Ele te ouve. Ah, eu sinto graça de Deus aqui, aleluia. Oh, glória. Jesus quer se relacionar, igreja. Jesus quer se relacionar. Relacionamento, aleluia. Capítulo de número 1. Lucas, ele descreve a respeito do nascimento de João. A Bíblia diz que Isabel era estéril. Não podia gerar. Seu marido Zacarias, ele desempenhava o seu ofício de sacerdote. E o anjo aparece para ele e revela: ela iria gerar. Glória. Aleluia. Existem áreas na sua vida que é estéril, é terra seca. A circunstância diz que não vai gerar, que não tem como. Mas o anjo do Senhor está dizendo nesta noite: vai gerar, vai ter fruto no tempo certo, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia! Ele também prediz a respeito do nascimento de Jesus. Nós sabemos a história. Aleluia! Capítulo de número 2, ele escreve a respeito do nascimento de Jesus. Capítulo de número 3, ele fala do chamado de João Batista. Para que João Batista foi chamado? João Batista, ele é chamado para ser o precursor de Jesus. O próprio Jesus diz que, nascido de mulher, não houve maior que João Batista. Mesmo assim, a humildade deste homem era grande. João Batista, ele está batizando no Jordão. Jesus aparece, entra na fila para ser batizado, tendo a respeito de obediência. E até Jesus foi obediente. Quem somos nós para desobedecer a palavra de Deus? E até Jesus orava. Quem somos nós para não orarmos? Olha o tempo que nós vivemos. Tempos difíceis. Tempos complicados. E a nossa maior arma ainda continua sendo a oração. É joelho no chão e boca no pó. É dessa maneira que a igreja avança. É dessa maneira que nós avançamos. Oh, glória! Quarto, capítulo número 4, ele fala da tentação no deserto. E apresenta Jesus sendo levado ao deserto pelo próprio Espírito de Deus e sendo tentado. E aqui fica um alerta da tentação de Jesus. Quem promete reinos, quem promete conquistas terrenas, não é Jesus. Quem promete tudo isso é o diabo tentando Jesus. Quem coloca lá no alto e apresenta todos os reinos da terra é o adversário da nossa alma. Então tomem cuidado. Quando aparecer um evangelho oferecendo as coisas mundanas, as coisas terrenas,
Tomem cuidado quando te oferecerem as coisas desta terra. Porque o Senhor Jesus Cristo nos ofereceu o reino dos céus. Ele disse: eu vou para o meu Pai, e lá eu vou preparar moradas para a minha igreja, para o meu povo. Aleluia! Louvado seja Deus. Capítulo de número 5 serve como base a mensagem desta noite. Ele começa dizendo que Jesus vai iniciar um culto. O altar, Jesus, barco, emprestado. Ele entra no barco, começa a ensinar o povo, começa a pregar e a ministrar. Quando ele termina a mensagem, ele se volta para o dono do barco. A Bíblia diz que aqueles homens estavam cansados. Falhado. Não tentado, mas não obteve êxito. Era o ofício daqueles homens. Tem pesca aí, tem os pescadores aí da igreja. Aí. O Ramiro está ali em cima. Pescador nato. Sabe o dia de pescar? Sabe a hora? Sabe se de repente está ruim o tempo, não vai dar peixe, não perde nem o tempo. Aqueles homens foram. Talvez eles olharam para o tempo e falaram assim: hoje é dia. Hoje nós vamos encher o barco de peixe. O tempo está bom, está tudo favorável, está tudo propício. Mas nada aconteceu. Eles estão lavando as suas redes. Lavando as suas redes, colocando no lugar. Pega o barco emprestado. Ministra para aquela plateia. E agora ele diz: volta. Vai lá fazer o que vocês foram fazer e não conseguiram. Joga lá a rede de novo. Aí eu imagino aqueles homens. Estamos tanto. Não pegar nada. Da sua palavra, eu vou tentar de novo. Aí eles voltaram. E a palavra diz: eles começaram a pegar peixe. Tanto peixe. E encheu os barcos. E é interessante aqui, não foi só os barcos deles. Aqueles que estavam em volta também começaram a encher. O que eu aprendo com isso? Que o nosso ofício e as nossas habilidades sem Jesus não serve de nada. A gente pode até produzir um dia ou outro, mas a nossa dependência tem que estar em Cristo Jesus. Quando nós colocamos Jesus na frente dos nossos ofícios, das nossas habilidades, é desta maneira que as coisas acontecem. Ah, não, mas eu estudei, eu me graduei, eu fui na faculdade, eu fiz, eu. Não adianta, irmão. Pode até dar certo por um tempo, mas logo cessa. E mais, quando Jesus está no negócio, não é só você que é abençoado. Aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão próximo de ti, eles são alcançados pelas bênçãos do Senhor também. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória ao teu nome. O capítulo continua dizendo a respeito de um leproso. Um homem estava à beira da sociedade.
Ele não podia se relacionar. Ele não podia chegar perto das pessoas. Estava esquecido. Estava leproso. Nós conhecemos a Bíblia. Segundo a lei, aquele que se encontrava, ele não podia, por quê? Ele podia contaminar aqueles que não tinham. Quantas vezes a nossa vida é assim? Nós somos apontados, mais dedos direcionados para nós, dizendo: você não pode, sai, não, você não é digno. Mas com Jesus é diferente. Este homem chega perto de Jesus e diz: Jesus, se tu quiseres, Senhor, me limpa. Lepras nas nossas vidas nos afastam de relacionamentos principalmente com Jesus. Mas nesta noite, através da fé, se você chegar diante de Jesus, pedindo para Ele: Jesus, se tu quiseres, tu podes me limpar. Jesus ainda hoje, Ele limpa toda lepra, todo pecado que te impede de se relacionar, de estar perto. Jesus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Louvado seja Deus. Tenha fé que Jesus pode. Ele nos limpa. Você pode ser limpo pelo poder que há em Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Chegamos no texto qual nós lemos. A cura do paralítico. É interessante que louvado seja Deus. E este homem, ele chega diante de Jesus, com a ajuda dos amigos, e a primeira coisa que Jesus diz é: você está perdoado. O homem está paralítico. Jesus diz: perdoados estão os seus pecados. Isso, ao nosso entendimento, vai contra a nossa linha de pensamento. Mas eu aprendo 3 coisas aqui e eu quero deixar isso para a igreja. Eu vou finalizar a mensagem aqui. A primeira coisa que eu aprendo é que nós precisamos ter amigos que nos aproximam de Deus. Nós precisamos ter amigos. Precisamos ser cercados de pessoas, de amigos que nos levem até Jesus. Aleluia! Veja que este homem, ele não pode, pela força das suas pernas, chegar até Jesus. Ele está paralisado. Ele está impossibilitado. Existe uma multidão. Só que ele tem amigos que os levam até Jesus. Mas entenda algo nesta noite. Para nós termos amigos, a Bíblia diz que ama o amigo. E na angústia nasce um irmão. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos amar os nossos amigos. Veja que é recíproco. Veja que este homem aqui, com certeza, ele era um bom amigo para estes homens. Porque se ele não fosse, ele ficaria do mesmo estado que ele estava. Então, antes
nós sermos ajudados, nós temos que ajudar. Antes de nós sermos amados, nós temos que amar. Louvado seja Deus. Então, para nós termos amigos que nos levem até Jesus, nós precisamos zelar por esta amizade. Nós precisamos conquistar estas amizades. Aleluia, louvado seja Deus. Você pode dizer para mim assim: mas irmão Jefferson, não tenho nenhum amigo. Estou sozinho. Estou pouco relacionável. Temos um amigo. E este amigo é o Espírito Santo de Deus. E ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Louvado seja Deus. Você tem um amigo sim, você não é sozinho não, e o seu amigo é o Espírito Santo de Deus. E ele pode te levar até Jesus Cristo, aleluia. Seja um bom amigo, para que no momento que você precise ir até Jesus, porque você está impossibilitado, paralisado, este amigo te leve diante de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Segundo ponto, tenha fé. Jesus, só Jesus tem o poder de perdoar e curar. Aleluia. Só Jesus tem o poder de perdoar e de curar. Louvado seja Deus. Estes homens, eles tinham convicção e tinham fé que Jesus poderia mudar a situação daquele homem. Que só Jesus poderia transformar a vida daquele homem. Que só Jesus poderia mudar a história daquele homem. E eu vim aqui nesta noite te dizer que só Jesus pode mudar a sua vida. Só Jesus pode mudar a sua história. A tua história não vai acabar assim. A tua história não vai permanecer assim. Tenha fé que Jesus pode perdoar e curar. Aleluia, louvado seja Deus. Só Jesus perdoa pecados. É interessante que Jesus, ele indaga aqueles homens ali. Jesus diz que seus pecados estão perdoados. E ele diz: o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os seus pecados, ou levanta e anda? Mais fácil era dizer, perdoados estão os seus pecados, porque aquilo ali é intrínseco. Saber se estava certo ou não. Mas aquilo ali confrontaria aquele povo, aqueles homens, doutores da lei. Eles sabiam que perdoar pecados só vinha de Deus. Só Deus poderia dizer aquilo. E aqueles homens, eles confrontam Jesus em seus pensamentos. Jesus, ele sabendo, ele diz: então, para que vocês entendam que eu sou o Filho de Deus, que me foi dado todo o poder, e que o poder está sobre mim para curar nesta noite, eu te digo, levanta-te e anda. Pega a tua cama e vai para a tua casa. E por que Jesus fez aquilo? Para mostrar que aquele homem, ele precisava de uma cura interna, interior. Mas aquele povo que estava ali vendo, estava sadios, mas precisavam de uma cura interior. Aleluia, louvado seja Deus. Aquele homem precisava ser curado por dentro, precisava ser perdoado. O perdão precisava libertar aquele homem. Ele precisava se sentir perdoado. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele tira enfermidades emocionais, espirituais e físicos. É o perdão. Essa palavra falou muito comigo, porque nós estamos aqui fazendo um curso, eu e a minha esposa,
Casados para sempre. E uma lição foi essa, de perdão. E quão difícil é, irmão, nós pedimos perdão, nós liberarmos perdão, sermos perdoados. Mas Jesus, Ele tem todo o poder para perdoar os meus e os seus pecados. Os pecados que te paralisam, os pecados que estão te fazendo parar. Jesus, nesta noite, perdoa e você é livre dessa paralisia espiritual, disso que está te paralisando e não deixa você avançar. Aleluia! Louvado seja Deus! Por último, não menos importante, principalmente, Jesus ele diz para aquele homem: perdoados estão os teus pecados, levanta-te e anda, pega a tua cama, vai para a tua casa. Aleluia. O teu primeiro ministério é a sua casa. O teu primeiro ministério é a sua família. O teu primeiro ministério é os teus filhos, a tua esposa, o teu marido. Não queira sair por aí falando de Jesus sem antes acertar a sua casa. Sem antes falar de Jesus dentro da sua casa. Sem antes ter uma conduta de cristão dentro da sua casa. É na tua casa que começa a obra que Jesus tem para você. É no meio da tua família que Jesus tem uma obra na sua vida. É lá que Ele vai curar primeiro, é lá que Ele vai libertar primeiro, é por lá que Ele vai começar, aleluia, louvado seja Deus. Levanta e anda, pega a sua cama e vai para a tua casa. Aquilo que você precisava se apoiar, aquilo que você precisava se encostar, aquilo que era necessidade, você falava, sem isso eu não vivo, não dá. A cama representa isso. Antes você era dependente de alguma coisa. Ou você ainda é dependente de alguma coisa. Não é Cristo. Mas nesta noite, Jesus está te dizendo, eu perdoo os seus pecados. Levanta, toma a tua cama e anda. Você está livre. Você está livre dessa sua cama. Aquilo que você vive encostado. A sua dependência é nele. Em Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Entenda isso nesta noite, igreja. Começa na sua casa. Seu primeiro ministério é a sua casa. Cuida da sua casa. Cuida da sua família. Se precisar pedir perdão, peça. Se precisar liberar perdão, libere. E o perdão, só se você ofendeu, não. Se você foi o ofendido, você pode chegar na pessoa e dizer, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. O amor de Deus constrange. Aleluia. Coloque de pé, igreja.